Olá, meu nome é Ronaldo César. Para quem não me conhece, tem um vídeo de apresentação do meu canal no meu primeiro vídeo e lá você terá mais informações. Aconselho muito a vocês entrarem e verem quais são nossos objetivos, qual é a nossa temática abordada e ao que o nosso canal se propõe. Hoje vamos continuar nossa produção temática, agora sobre um tema mais leve, mais histórico, mais informativo. Na realidade, foram os nossos inscritos quem sugeriram e vamos abordar um pouquinho sobre as origens do SARS-CoV do tipo 2 e o que é realmente o Covid-19. Mas antes disso, solta a vinheta e não esquece de dar like, se inscrever no nosso canal e compartilhar o máximo possível com os seus amigos. Solta a vinheta! O SARS-CoV do tipo 2, para quem não sabe, ele faz parte da família dos coronavírus e assim como o SARS-CoV do tipo 1 também teve suas origens na China. Os cientistas e estudiosos sobre esse vírus atribuem a origem à culinária um tanto quanto exótica da China, pois datam dos primeiros dias de novembro ou dezembro o surgimento da infecção por esse vírus, provavelmente devido à feira de Wuhan, uma província chinesa na qual se comercializa essas coisas exóticas. Como, por exemplo, lá é muito comum sopa de morcego, de rato, etc. Coisas desse tipo. E a essa cultura culinária exótica atribui-se o surgimento de diversos vírus, diversos outros agentes patológicos. Portanto, datam ali de meados de dezembro os primeiros casos de uma pneumonia que acometia principalmente os provincianos de Wuhan. Rapidamente, essa pneumonia se espalhou pelas demais províncias chinesas e logo alertou o país chinês a decretar o que seria informado à Organização de Saúde como uma pneumonia misteriosa em Wuhan. Isso no dia 31 de dezembro de 2019. Ou seja, no finalzinho do ano de 2019 já existiam casos relatados e confirmados dessa pneumonia misteriosa ainda sem nome e basicamente limitada à China, com um número maior de casos em Wuhan, uma das províncias pequenininhas da China. Com a declaração à OMS de uma pneumonia misteriosa em Wuhan, na China, os países vizinhos rapidamente tentaram bloquear, ou seja, impedir que esse vírus entrasse em seus territórios. Um dos que mais se destacaram, que começou os bloqueios e os testes sintomáticos imediatamente no dia 1º de janeiro de 2020, foi a Coreia do Sul. E devido a essas manifestações sanitárias imediatas, a Coreia do Sul talvez experimentou das menores repercussões do SARS-CoV-2 no mundo. No dia 9 de janeiro de 2020, a China surpreende o mundo com a decifração do material genético do SARS-CoV do tipo 2 em 9 dias, mas ao passo que ela surpreendeu o mundo ao conseguir decifrar o material genético de um vírus em tempo recorde, ela também surpreendeu as nações ao apontar a possível patogenicidade, letalidade e infectividade deste vírus. Ainda no dia 9, os principais cientistas descobriram algumas proteínas de superfície da cápsula viral do SARS-CoV do tipo 2, proteínas essas que tinham tudo a ver com os principais tecidos respiratórios do corpo, mas também apresentam outros receptores em outros tecidos, como o intestino, como o miocárdio, entre outras. No dia 11 de janeiro, apenas 2 dias após decifrar o código genético do SARS-CoV do tipo 2, a China informa o seu primeiro óbito, já começando a alarmar os olhos do mundo para uma possível pneumonia misteriosa e fatal ainda sem tratamento. Já no dia 20 de janeiro de 2020, os primeiros casos são registrados nos Estados Unidos. Mas, assim como não tinham tantas informações sobre essa pneumonia misteriosa, a nação norte-americana não levou muito a sério e continuou a vida sem as medidas intervencionistas de distanciamento e isolamento social.
No dia 27 de janeiro de 2020, o primeiro caso na Alemanha. E no dia 30 de janeiro, o primeiro caso na Itália, aquele que seria um dos países mais devastados pela Covid em 2020. Mesmo com o surgimento de outras notificações em outros países, já citei Alemanha, Estados Unidos, Itália, China e Coreia do Sul, o mundo ainda não tinha se atentado para a então pandemia que seria tão avassaladora. No dia 11 de fevereiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde batiza essa pneumonia misteriosa de Covid-19, numa sigla do inglês que significa doença causada pelo coronavírus em 2019. E desde o dia 11 de fevereiro, a doença causada pelo SARS-CoV do tipo 2, que era relacionada como a pneumonia misteriosa na China, foi denominada de Covid-19 e desde então vem assustando muita gente e notificando todos os noticiários do âmbito nacional. No dia 12 de fevereiro de 2020, a Coreia do Sul, em mais uma demonstração de poder e soberania, avisa a criação de kits de teste rápido para o Covid-19 e numa tentativa bem avançada de conter a expansão deste vírus. No dia de 14 de fevereiro de 2020, a França registra o seu primeiro caso e a Europa se assusta com a Covid-19 adentrando em todos os países europeus. No dia 25 de fevereiro de 2020, a Itália registra 6 mortes e, mesmo assim, o país não se prepara para a pandemia e Milão, em um devaneio absurdo, declara Milão a cidade que não pode parar, declarando que não vai fazer distanciamento social, nem vai fechar seu comércio e sua economia não pode parar. Mais tarde, essa declaração de que a economia não pararia custaria bem caro à Itália. No dia 26 de fevereiro de 2020, é detectado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Mas desde então era um caso único, isolado e parecia que não ia ter grandes repercussões, pelo menos o governo federal não se pronunciou a respeito disso. No dia 8 de março de 2020, a Itália informa picos de mortes diários, às vezes centenas de mortes num único dia, ultrapassando a casa de 1.000 mortes ao dia. E no dia 9 de março, somente após perder boa parte de sua população, a Itália decreta quarentena no país. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declara oficialmente Covid-19 como uma pandemia e alerta a todas as autoridades que o SARS-CoV do tipo 2, causador da Covid-19, é um vírus de gotícula, de contato e que acomete principalmente as vias aéreas respiratórias, informando a toda a nação mundial a importância de medidas de precaução, de higiene e de proteção de via aérea. No dia 12 de março de 2020, a Coreia do Sul informa ao mundo de forma surpreendente que chega a testar 15.000 pessoas por dia. E isso levaria a Coreia do Sul a ser um dos primeiros países a decretar que no seu território haveria mais cura do que notificação de novos casos. Mesmo com tantas medidas de sucesso adotadas por outros países, os Estados Unidos e outras grandes nações que desfizeram do potencial risco do SARS-CoV do tipo 2 ainda continuavam sem medidas efetivas de distanciamento e isolamento social, o que fez com que, no dia 13 de março de 2020, os Estados Unidos, uma das maiores potências do mundo, declarassem emergência nacional em saúde, com um número alarmante de casos e uma tendência de morte muito grande. No dia 17 de março de 2020, o Brasil declara a primeira morte por Covid-19 no território brasileiro. E no dia 18 de março de 2020, a Itália surpreende o mundo mostrando o colapso do sistema funeral italiano e apontando que a necessidade de ajuda militar para o transporte de corpos por óbitos de Covid-19 no país, já apontando o que seria uma das maiores tragédias italianas já registradas no mundo contemporâneo. Jornalistas italianos apontavam uma morte a cada 3 minutos no território italiano, apontando a necessidade de medidas mais drásticas por parte das autoridades sanitárias locais.
No dia 19 de março de 2020, o Brasil chega ao número de 7 óbitos por Covid-19 e o país até então nem tinha começado a rigor o seu distanciamento social e suas medidas de isolamento preconizadas e declaradas e incentivadas pela Organização Mundial de Saúde. No dia 20 de março de 2020, Mandetta, o então ministro da Saúde do Brasil, declara que o sistema de saúde brasileiro poderá entrar em colapso, não sendo possível atender o grande número de Covid-19 que se pronuncia no Brasil. No dia 23 de março, os profissionais de saúde do mundo inteiro começaram as campanhas Fique em Casa, estamos aqui por vocês, fiquem em casa por nós. Profissionais de todo o mundo fizeram fotos, fizeram cartazes e foram aplaudidos pela atitude. No entanto, mesmo com tantas atitudes, dias depois, o que vemos foram profissionais que serviram de modelo para essas fotos sendo enterrados justamente pela Covid-19. No dia 24 de março de 2020, o Irã, um país ditatorial e fechado, declara que não vai aceitar ajuda internacional, pois receia espionagem dentro do país. 2 dias depois, o país registra 2.000 mortes por Covid-19, alarmando as autoridades sanitárias locais sobre o problema que estava se pronunciando também dentro do país e da necessidade de juntar esforços e aceitar a comunidade internacional. Nesse mesmo período, por volta do dia 20 ao dia 25 de março, 157 países do mundo inteiro fecham suas escolas e proíbem aglomerações sociais. Países mais autoritários decretam inclusive a força policial para manter os seus indivíduos reclusos dentro de casa. Nesse mesmo dia, o Papa Francisco reza sozinho na Praça São Pedro, vazia, sem qualquer ruído, rogando às autoridades divinas que intervenham sobre a expansão do Covid-19 e pedindo que as divindades lutem para a manutenção da vida na Terra. No dia 26 de março de 2020, os Estados Unidos superam a China em número de casos. No dia 27 de março também de 2020, são mais de 30.000 mortes no mundo. No dia 28 de março de 2020, o Brasil, mesmo com toda a situação panorâmica de saúde mundial, ainda continua querendo abrir suas economias e meio que desfazendo do distanciamento social e das medidas sanitárias de saúde internacional, continuando com a mesma proposta que Milão tinha feito no passado para manter a economia aberta. No dia 29 de março de 2020, o mundo fica perplexo com as redes sociais Facebook, Instagram e Twitter bloqueando as postagens do presidente Jair Messias Bolsonaro por considerarem tais declarações como contra as autoridades sanitárias do mundo e considerarem tais declarações como exemplos maléficos para a comunidade internacional. No dia 31 de março de 2020, os Estados Unidos, que já tinham superado a China em número de casos, superam a China em número de mortes. E nesse mesmo dia 31, são quase 50.000 mortes já registradas por Covid-19 e o Equador declara colapso no seu sistema funeral e diversos corpos são vistos em praça pública e em ruas, principalmente das cidades mais carentes do Equador, demonstrando que a pandemia devastava aquela cidade e pronunciando um colapso de saúde e funeral naquele país. No dia 7 de abril de 2020, a China declara que não registra mais mortes no país por Covid-19, mas uma nova onda de contaminação vinha a assombrar o mundo, pois apontava que o vírus poderia causar uma reinfecção mesmo em pacientes já infectados e curados pelo coronavírus 19. No dia 14 de abril de 2020, os Estados Unidos, mais uma vez mostrando o autoritarismo e já com a ameaça iminente da pandemia, ameaça a Organização Mundial de Saúde e a culpa como a causa da pandemia de Covid-19, demonstrando ou afirmando que seria culpa da Organização Mundial de Saúde a expansão tão rápida do Covid-19.
No dia 16 de abril de 2020, o Brasil surpreende-se com a demissão do ministro da Saúde, Mandetta, pelo então presidente da República. A demissão de Mandetta soou para todos os brasileiros como um devaneio, uma loucura, um absurdo por parte da autoridade presidencial de Jair Messias Bolsonaro. No mesmo dia, Nelson Taig assume o Ministério da Saúde e vem com uma proposta nova que assustou muita gente, mas que parece que vem mostrando resultado. No dia 17 de abril de 2020, a China declara que houve mais mortes do que ela havia declarado antes. As estatísticas daquele país apontam pelo menos 50% a mais de óbitos. Mas, como nós havíamos dito no primeiro vídeo, a China é um país comunista e fechado que não presta informações tão claras e precisas. No dia 18 de abril de 2020, 2 milhões de casos de Covid-19 no mundo e mais de 150 mil mortes no mundo. O crescimento exponencial de Covid-19 alarma ainda mais a comunidade internacional e o número de mortes causado pela Covid-19 anuncia que não seria uma doença apenas de idosos e de pessoas que conviviam com comorbidades. No dia 20 de abril de 2020, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, surpreende mais uma vez o mundo ao anunciar, mesmo com toda a tragédia mundial do Covid-19, que teria a intenção de flexibilizar a economia no Brasil, ou seja, ele estaria disposto a promover uma reabertura do comércio, apontando que a economia do país ficaria quebrada se ele continuasse fechando a economia e os comércios em geral. No dia 25 de abril de 2020, mais de 200 mil mortes no mundo e mais de 50 mil casos no Brasil. Dia 27 de abril de 2020, mais de 3 milhões de mortes no mundo e mais de 200 mil mortes por Covid-19 no mundo. No Brasil, quase 70 mil casos registrados por Covid-19. No dia 28 de abril de 2020, os Estados Unidos chegam a cifras milionárias de casos, registrando mais de 1 milhão de casos confirmados por Covid-19 no país. No dia 29 de abril, o Brasil e o Ceará surpreendem-se com Fortaleza, impondo câmaras frigoríficas nas UPAs de Fortaleza para guardar os corpos mortos por Covid, enquanto as famílias e o sistema funerário cearense davam direcionamento às vítimas de óbito por Covid no estado do Ceará. No dia 30 de abril de 2020, o Brasil anuncia 7.218 casos de Covid-19 em apenas um dia e supera o número de casos na China, registrando uma cifra de 85.380 casos de Covid-19 no país. Nesse mesmo dia, o país também já registrava 435 óbitos. Nesse mesmo dia, no dia 30 de abril de 2020, a cidade de Mucambo, no interior do Ceará, registrava o primeiro caso de Covid-19. Nesse mesmo dia, dados mundiais estatísticos sobre a pandemia apontavam 3.529.408 casos confirmados de Covid-19 no mundo, com uma média de quase 250 mil mortes em todo o mundo. Atualmente, no mês de maio, o Brasil surpreende-se com mais medidas de isolamento e distanciamento social e cada estado mantém suas peculiaridades para, de alguma forma, conter a expansão viral. No estado do Ceará, o governo do estado, na pessoa de Camilo Santana, declarou o fechamento total de suas fronteiras e, no momento, somente profissionais de saúde e serviços essenciais têm livre translado através desses municípios. O município de Mucambo também fechou suas barreiras e, incrivelmente, vem duplicando seus casos a cada dia. E hoje, no dia 8 de maio de 2020, já somam-se 16 casos confirmados da Covid-19. Todo esse panorama histórico e evolutivo da Covid-19 serve para você compreender o que é o Covid-19 e qual é o potencial devastador dessa doença. No entanto,
aproxima-se cada vez mais de um possível pico desta pandemia e, nesse momento, venho carecidamente e solidariamente, humildemente, use o adjetivo que você achar necessário. Permaneça com medidas de distanciamento social, cuide de suas famílias e dos seus entes queridos. Eu queria agradecer a todo mundo que conseguiu ficar esse tempo todo visualizando, acompanhando esse vídeo. Era necessário para você entender o surgimento do vírus e como ele evoluiu até transformar-se nessa pandemia. Talvez esse vídeo sirva também para você ver a potencialidade, a infectividade e a letalidade do SARS-CoV do tipo 2. E serve tanto para você leigo quanto para médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde e autoridades sanitárias. Talvez a compreensão histórica do vírus poderá ajudar você a criar, a planejar medidas do futuro para conter cada vez mais esse vírus e novas pandemias que possivelmente surgirão neste mundo globalizado. Obrigado e antes de terminar, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com teus amigos, continua ajudando na construção do nosso canal. Mais uma vez nós agradecemos e até o próximo vídeo. Até mais!